Viscosuplementação do quadril funciona? A viscosuplementação é um método eficaz de alívio de dor e tratamento da osteoartrose resistente ao tratamento mais convencional. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar o porquê. Pode rolar a vinheta. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril. Me perdoem que hoje eu tô com um pouquinho rouco, tô saindo de um resfriado, mas eu não podia deixar de cumprir meu compromisso semanal com vocês e trazer esse vídeo. Eu quero trazer informações para vocês toda semana, foi meu propósito há mais de um ano e estamos aqui firmes e fortes com esse compromisso. Não posso deixar de pedir sua inscrição mais uma vez. E se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, dá o seu like aqui embaixo. Isso é super importante e ajuda a espalhar meu conteúdo para mais pessoas cada vez mais. Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um polissacarídeo, ele é da família dos glicosaminoglicanos. Ele está presente em vários tecidos diferentes do nosso corpo e por isso tem diferentes funções e diferentes aplicações clínicas também. O que a maioria das pessoas hoje em dia ouve falar é do ácido hialurônico sendo injetado em tratamentos estéticos, em preenchimentos de pele, por exemplo. Isso é possível porque o ácido hialurônico é parte do nosso tecido conjuntivo, mas também ele está em pequena quantidade no nosso líquido sinovial, que é o líquido que banha e lubrifica as articulações, e ele está em pequena quantidade também nos nossos condrócitos, são as células da cartilagem hialina, que é a cartilagem das nossas articulações. E por que essa substância foi escolhida para ser feita a viscosuplementação? Porque, como eu disse, ele é presente na nossa articulação, mas em pequena quantidade, e na osteoartrose, que é o desgaste da articulação, ele é presente em menor quantidade ainda. Então, as funções biológicas do ácido hialurônico ajudam os pacientes que têm a osteoartrose do quadril. O ácido hialurônico tem importante efeito condroprotetor, porque ele atua como um lubrificante da nossa cartilagem e dos tecidos moles da articulação. Ele tem propriedades viscoelásticas pela característica dele mesmo, que protegem a nossa articulação contra danos externos, como o alto impacto ou mesmo o atrito do esforço do dia a dia. Ele é produzido pelos fibroblastos, pelos condrócitos e pela nossa membrana sinovial, mas é produzido numa quantidade e concentração muito baixa. Por isso que é interessante você injetar uma quantidade mais alta, uma alta concentração do ácido hialurônico para lubrificar e conferir essas propriedades biológicas do ácido hialurônico de volta à articulação que está doente. E por que na osteoartrite a quantidade de ácido hialurônico intraarticular é reduzida? Um dos motivos é uma certa diluição que ocorre. Durante a fase inflamatória da artrose, ocorre um derrame articular, que é um aumento desse líquido sinovial, mas não aumenta a quantidade de ácido hialurônico lá dentro. O que acontece é um aumento de líquido global e um líquido inflamatório. Então, se já era uma quantidade reduzida de ácido hialurônico, ela fica ainda menor, mais diluída no meio de tanto líquido do derrame articular. Uma outra causa é a síntese de uma enzima que se chama hialuronidase, que ela quebra o ácido hialurônico e essa enzima está aumentada nos pacientes com osteoartrose. A presença de radicais livres intraarticulares também contribui para a quebra do ácido hialurônico local. A diminuição da viscosidade do líquido sinovial deixa a nossa cartilagem articular muito suscetível a danos mecânicos do dia a dia. Então, a cartilagem fica menos resistente aos danos e a artrose pode progredir de forma muito mais rápida. Por isso que é importante você suplementar a articulação nos pacientes que têm essa tendência à artrose, porque você deixa uma cartilagem mais resistente e menos suscetível a esse risco de progressão da artrose. O ácido hialurônico pode ser administrado também por via oral em determinados suplementos, mas para que ele tenha mais eficácia e que haja direcionado na articulação do quadril, o ideal é injetar ele de forma intraarticular. Geralmente, o uso, por o quadril ser uma articulação muito profunda,
é ideal você localizar a articulação com um aparelhinho de ultrassom ou então com um intensificador de imagens no centro cirúrgico para você ter certeza que você está lá dentro do quadril e injetar a medicação no lugar certo. Ele é muito indicado nos pacientes que têm dor na articulação do quadril e já estão resistentes à medicação por via oral, que é o anti-inflamatório não hormonal ou então os corticoides, ou mesmo para aqueles pacientes que têm uma baixa tolerância a esse tipo de medicação. A gente sabe que nenhum remédio em excesso faz bem para o corpo, mas os anti-inflamatórios por via oral, eles causam inúmeros efeitos colaterais, como lesão da mucosa gástrica e a gastrite, ou mesmo uma disfunção renal, uma insuficiência renal. O seu rim pode parar de funcionar por excesso de anti-inflamatórios. E é para esses casos que ele está bem indicado. Já é provado por alguns estudos que o ácido hialurônico intraarticular, ou seja, a viscosuplementação, ela é eficaz em diminuir a dor da articulação do quadril em pelo menos 3 meses e em alguns trabalhos determinadas concentrações e determinados tipos de ácido hialurônico, eles conseguem um efeito até prolongado, em torno de 12 a 18 meses. Mas isso não é para todos os pacientes. Vejam, esses estudos são feitos numa gama muito ampla de pacientes, que têm diferentes graus de artrose e diferentes graus de tolerância à dor. O que se sabe é que a viscosuplementação ela ajuda o paciente a voltar às suas atividades e principalmente nos pacientes muito jovens que ainda não têm indicação de uma prótese de quadril ou não se sentem preparados para realizar a prótese total do quadril, ele é uma grande opção para tentar adiar esse tipo de cirurgia. Existem muitos estudos comparando a viscosuplementação com a injeção intraarticular de corticoide, com resultados diferentes. O que se sabe é que a diminuição da dor é equivalente entre os corticoides e a viscosuplementação. E na maioria dos casos, existe um receio do corticoide quando injetado várias vezes ou em excesso, que ele possa causar um problema de infecção na prótese quando a pessoa for fazer uma prótese mais para frente. Isso é um pouco questionável, já existem trabalhos mostrando que não, a injeção de corticoide ou a viscosuplementação não aumentam o risco de infecção no pós-operatório de prótese do quadril. Uma conquista muito importante das pessoas que realizam a viscosuplementação é a diminuição do uso de anti-inflamatórios orais. Então a pessoa economiza tanto no bolso, de não gastar tanto dinheiro comprando os anti-inflamatórios, quanto se livrando dos efeitos colaterais que esses remédios podem causar no seu corpo. Ainda comparando os corticoides com o ácido hialurônico, nós temos algumas vantagens do corticoide, mas eu ainda acho que a balança pende a favor do ácido hialurônico. O corticoide é mais barato, então ele pesa menos no bolso. Porém, o efeito residual do corticoide é muito curto. Alguns pacientes relatam melhora de apenas 1 mês quando fazem infiltração com corticoide, diferente do ácido hialurônico que tem sua resposta em torno de 3, 6 meses e até 1 ano e meio, dependendo do caso. Por essa questão, eu ainda acredito que o custo-benefício da viscosuplementação é muito superior ao uso do corticoide intraarticular. E para quem serve a tal da viscosuplementação? Os melhores resultados são para os pacientes com graus de artrose iniciais, que tenham ainda o espaço articular preservado e sem muitas alterações do desgaste, da artrose grave. Alguns estudos mostraram uma redução na taxa de artroplastias de até 45% para os pacientes que faziam o uso da viscosuplementação. Então são dados animadores. Dependendo do tipo de ácido hialurônico aplicado, os pacientes que fazem a viscosuplementação do quadril podem sentir um certo desconforto nas primeiras horas ou até na primeira semana após a infiltração, por conta do volume de medicamento numa articulação que tem pouco líquido sinovial habitualmente. Mas essa sensação, esse mal-estar é fugaz, ele passa conforme os dias e depois você só vai experimentar os benefícios da viscosuplementação. Então, para fechar o assunto, a viscosuplementação é segura, eficiente, ela não tem efeitos colaterais sistêmicos e também nenhum efeito colateral local na região do quadril,
pode ter uma leve dor nas primeiras horas, primeiros dias após a infiltração, mas que passa com o tempo e ela é muito segura. Ela é reservada para os pacientes com algum grau de artrose, uma artrose mais leve, que querem adiar a cirurgia de prótese total do quadril. E ela é muito eficaz nesse sentido. Se você chegou até aqui é porque você gostou do assunto. Então, reforço mais uma vez o convite de ser um inscrito aqui do canal e receber as notificações imediatamente após o envio dos vídeos. Tenha uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!